A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Sexta-feira, fim de semana agitado no Brasil pelo jogo eliminatório da Copa do Mundo. O Brasil tenta evoluir, né? Tem um jogo difícil contra a Noruega. Será domingo. Hoje, no Campeonato do Mundo, temos um jogo interessante que é Argentina versus Cabo Verde. Os dois times têm duas estrelas desse campeonato. Cabo Verde, que surpreendeu, tem 3 jogos e 3 empates. Tem Vozinha, que é o goleiro. E, claro, a Argentina tem Messi. Então, dupla atração para este jogo de hoje entre Argentina e Cabo Verde, jogo eliminatório, como são todos os jogos nessa fase. Deixa eu aproveitar, dar o placar de ontem. Espanha 3, você colocou, é Áustria 0, Portugal 2, Croácia 1. Foi um jogo dramático. Deixa eu ver quais serão os jogos de hoje. Suíça 2, Argélia 0. Esse jogo foi ontem também. Foi à meia-noite. Suíça 2, Argélia 0. Austrália versus Egito. Isso é hoje, né? Argentina versus Cabo Verde e Colômbia contra Gana. São os jogos de hoje pelo Campeonato do Mundo. E o Brasil, repito, joga domingo contra a Noruega, né, que tem essa simbologia dos vikings para caracterizar a nação norueguesa. Tem gente que até coloca dúvida sobre se é realidade que os vikings eram noruegueses e tal, dúvidas históricas. Mas, pelo menos, essa simbologia ganhou a Copa e é muito simpática e muito bonita. Tem uma notícia triste, uma notícia desagradável, a morte de um jornalista que foi durante muitos anos diretor do falecido Notícias Populares, Ebrahim Ramadan, uma pessoa de imensas qualidades, foi meu amigo, é o editor da Folha, ele diretor do Notícias Populares, que também era jornal da Folha de São Paulo, da empresa Folha da Manhã. Eu convivi muito bem e desejo com todo carinho paz e descanso para Ebrahim Ramadan, que nos deixa aos 90 anos de idade com uma profícua vida profissional. Profícua vida profissional. Um profissional corretíssimo e competente. Corretíssimo e competente. Vamos mostrar os jornais desta sexta-feira. Está aqui, ó. Igreja Católica oficializa excomunhão e primeiro cisma do século XXI. Apareceu um grupo, uma fraternidade na Igreja Católica, que contesta posições que o tempo levou a Igreja a assumir. Então, eu me lembro de 2 exemplos. Os padres
voltariam, como voltaram desse grupo a rezar a missa em latim, e dariam as costas para o público, olhando para a imagem de Cristo, para o altar durante a missa. Então, o Estadão explora esse noticiário que pode evoluir, pode ser algo que cresça e pode ficar por aí, mas a Igreja Católica reagiu excomungando os membros desse grupo chamado Fraternidade São Pio X. Deixa eu ver aqui. No primeiro cisma da Igreja, em 38 anos, o Vaticano excomungou bispos, sacerdotes leigos ligados formalmente à Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Como no cisma anterior, de 1988, o caso envolve o grupo fundado pelo arcebispo francês Marcel Lefebvre. A Santa Sé definiu regras para quem quiser deixar a excomunhão e voltar à unidade. A lista inclui a aceitação formal do Concílio Vaticano II, a submissão ao Papa e a rejeição de alguns fundamentos da ultra-tradicionalista FSSPX. Oficialmente, o Vaticano chamou a nomeação de 4 bispos pelo grupo, sem o aval de Leão XIV, de ato de natureza cismática, isso é, de dissidência. A partir de agora, o sacramento da penitência por eles administrado e o matrimônio por eles assistido são inválidos, alertou em relação aos sacerdotes da fraternidade. Aparentemente, o cisma está dominado. Agora a gente não sabe, existe aí um vírus, né, buscando trazer a Igreja a um passado que provavelmente não volta mais. Uma notícia que a gente tinha dado ontem, agora com mais detalhes: a ação da PF contra o crime no Rio prende pastor e político e os acusa de ajudar o Comando Vermelho. Isso é no Estadão. A foto aqui da primeira página do Estadão é relativa ao jogo de Portugal com a Croácia. Cristiano Ronaldo vibra com seu gol de pênalti na vitória de 2-1 contra a Croácia. Eu vi alguns locutores, comentaristas festejando a derrota da Croácia como uma vingança da seleção brasileira pela eliminação que a Croácia provocou no último campeonato do mundo. Bobagem. Está aqui, a Folha dedica a sua manchete à Copa do Mundo. Seleção não precisa de um craque, a torcida sim, afirma Ancelotti. Aí chegamos no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente vai para o Globo, que está prenhe dessa história. Nomes de Castro e de deputados estão na lista de bicheiro preso. A PF diz que as citações do ex-governador do Rio de Janeiro estão associadas a valores financeiros em documento atribuído a Adilson Oliveira Coutinho Filho, atualmente detido. Ontem, o pastor Márcio Pôncio foi preso em ação que investiga a ramificação do bicho nos poderes do Estado. Piedoso sacerdote, ele é amigo dos animais, integrava o jogo do bicho. Deixa eu pegar o Globo, que
A auditoria identifica fantasmas em todos os 77 órgãos do governo do Rio. Controladoria do Estado apontou funcionários que recebiam sem trabalhar, presencial ou remotamente. Olha, eu acho que esse é um problema brasileiro, não é um problema só do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro pode ter mais, e até descobriram, né? Por acasos de mudança de governador, etc. Mas esse é um costume, um hábito político, né? Um deputado, digamos, traz um funcionário que está em outro gabinete, né? Transfere e fica sem trabalhar ou fica trabalhando eleitoralmente. Não precisa bater ponto, o ponto é... Tem casos que a gente acabou conhecendo que um funcionário todo fim de mês passava na casa do funcionário que estava nessa situação e ele assinava todos os dias como se fossem comparecimentos deles ao trabalho. Acho que é uma coisa que os políticos não estão muito interessados em resolver, porque isso até virou um costume, um hábito político que é tido como uma normalidade, Normalmente, não é que eles não trabalham, eles ficam à disposição, aí o trabalho é mais eleitoral, mais em período eleitoral, ficam à disposição de quem os requisitou. Eles falam que eu estou comissionado no gabinete de fulano de tal. Operação Globo. Operação mira laços políticos do bicheiro Adilcinho. O bicho não acaba. Morrem, são presos uns, surgem outros, geralmente da mesma família. Em nova fase da investigação sobre a infiltração do crime organizado, a Polícia Fluminense, o STF, na política fluminense, o STF determinou a prisão do ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, e do bicheiro Adilcinho, que já estavam na cadeia. Além deles, foi preso o pastor Márcio Pôncio, que atua no comércio de cigarros e teria cigarros falsos, né? Falsificação de cigarros, ligados com Adilcinho, Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, de pai para filho, foi alvo de buscas. A polícia investiga uma lista de Adilcinho com nomes de políticos e valores que poderiam ser propina ou doação para candidatos. Quer dizer, o jogo do bicho não vai doar à toa, né? Bom, é uma façanha da polícia, na política fluminense, determinada pelo STF, não é a polícia do Rio de Janeiro, que é quase que totalmente contaminada pelo jogo e pelo banditismo, né? E que dá um alento para a gente de que há uma reação contra a impunidade. Agora vamos ver o que vai acontecer com a aplicação das nossas frágeis leis. Você vai ver que esse pessoal, se tudo se repetir como tem se repetido, logo, logo estará na rua. Deu zebra hoje, amanhã pode dar outro bicho. Olha que bonito aqui. Patrimônio protegido. Calçadão de Ipanema, com seus grafismos em preto e branco, está entre os itens tombados pela APAC Bossa Nova, que teve seu detalhamento publicado ontem no Diário Oficial. Proteção abrange 750 edificações entre a orla e 2 quadras internas de Ipanema e do Leblon. Bom que se preserve
essas belezas, esses trabalhos artísticos que existem em grande profusão no Brasil e a maioria deles é sumariamente desconhecido pela população e maltratado pelas autoridades. Parabéns a essa entidade, a PAC Bossa Nova, que classificou essa calçada como item tombado. Tráfico de cocaína já gera mais lucro que o ouro na região da Amazônia Legal. Estimativa com base nas apreensões mostra que comércio da droga já supera commodities tradicionais, informa Aline Ribeiro. Controle de territórios por facções agrava o quadro. E o Lula fala em soberania. Não tem soberania. E não estamos perdendo a soberania brasileira para nenhuma entidade internacional, nenhum país, nenhum outro país, para o crime organizado, E ainda quando os Estados Unidos surgem, né, e condenam no território deles, apenam no território deles os bandidos, tem gente que fecha a cara. Daqui a pouco tem uma passeata aí. Os bandidos são nossos, o banditismo é nosso. Aí é o Brasil que tem que lidar com isso. Eu até tenho um editorial do Estadão sobre isso, que é mais ou menos o que eu falei ontem e que eu apoio. Um baque nos cofres do PCC. A ação do Tesouro dos Estados Unidos contra operadores financeiros do PCC é excelente notícia. Toda medida destinada a sufocar o crime organizado é bem-vinda, venha de onde vier. Esse nacionalismo burro, imbecil, não, tem que tratar aqui nossa polícia que vai tratar disso. Somos todos brasileiros. Que história é essa dos Estados? É muito bom que os Estados Unidos se preocupem com o crime organizado, que o Brasil não tem conseguido combater. Olha o copinho que eu ganhei do SBT. Olha aqui. Nosso jornal também está sendo transmitido pelo SBT News, o que prestigia o telespectador e nos honra muito. Bom, deixa eu ir vendo aqui. Perito da PF produziu arquivos Moraes e Toffoli, diz investigação. Não estão muito preocupados com os fatos em si, o que o Toffoli aprontou e o que Moraes aprontou. Estão muito preocupados em saber quem vazou. João Nabas, suspeito de vazar conteúdos sigilosos extraídos do telefone de Vorcaro envolvendo ministros, criou documentos. O garotinho veio a público e terminou insinuações dizendo que o Flávio Bolsonaro não estava nas tais festas bacanais, surubas, promovidas pelo Vorcaro em benefício do pessoal que o ajudava nas suas tramóias. Há 3 meses do pleito, PT vive impasse no segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais. É importante, muito importante Minas Gerais, até porque existe uma constatação, muita gente diz que é lenda, muita gente justifica e diz que é assim mesmo, que Minas é uma espécie de síntese do Brasil, né? Se limita com os estados, sul, norte e tal, e acaba sendo uma síntese política do Brasil. Quem ganha a eleição em Minas ganha, por causa dessa síntese, ganha no Brasil. Não sei se isso é verdade, não existe uma constatação científica, mas é um fato,
Flávio fala sobre o caso Master aos Estados Unidos, mas omite Elo Convorcaro. Você acha que ele ia tratar do Elo Convorcaro? E ele mentiu, né? Mentiu, disse que não conhecia o Vorcaro. Senador solicitou a revisão de tarifa proposta contra o Brasil. Lula reage à carta e a carta do adversário e critica entreguismo. Ele tem que fazer isso porque o PT tentou colocar nele o carimbo de quem está traindo o Brasil e trazendo mais taxas, mais impostos para o país, e ele então pede que esses impostos não sejam impostos durante a campanha, porque isso prejudica a candidatura bolsonarista. Tem o pastor preso em ação no Rio contra políticos e facção, que é muito bom que isso aconteça. Aí tem uma coisa pavorosa. Rússia ataca Kiev por 11 horas com drones e mísseis e mata 27 pessoas. Ofensiva foi demonstração de força de Putin após bombardeios ucranianos contra território russo. Ucrânia vive temporada mais mortífera para civis desde 2022. A Ucrânia, que lida bem com drones, tem fábrica de drones e desenvolveu drones, ela tem atacado o coração das energéticos da Rússia. Está faltando gasolina nos postos de Moscou, da Crimeia, tem filas, brigas, reclamações, tudo isso. Ele joga drones lá e a Rússia, então, claro que isso causou uma gritaria, né? E estão falhando. Está provado que a defesa russa contra drones não está funcionando como deveria. Alguns drones atingem seus objetivos. E aí a Rússia está reagindo com toda a força. Lembra que os russos disseram até, eu acho que foi um pronunciamento do Putin, que essa guerra não passaria de 2 semanas, que as tropas russas iam ser recebidas com aplausos pela população, blá, 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 blá. Deixa eu virar aqui. Herdeira da REAG gerencia fundos com suspeita de fraudes. Grupo que levou fatia de gestora liquidada abriga fundos que teriam agido de maneira semelhante à da corretora. Empresários defendem legalidade. Saber que empresários defendem legalidade. Olha, Itaú cria site para rebater reportagens de portal. Banco publica, olha o nome, Factópolis, para dar sua versão sobre o que considera informações deturpadas veiculadas pelo site Metrópolis. Tem uma história de um vigilante que é resgatado após 8 dias nessa desgraça que se abate sobre a Venezuela. Onda de calor afeta 160 milhões de americanos, uma onda de calor no hemisfério norte, uma coisa assustadora. Agentes de imigração dos Estados Unidos apreendem 10 mil pessoas em 5 dias. Tem excomunhão da igreja. Tem uma coisa boa aqui. Governo de São Paulo inaugura trecho da linha 6, que liga Perdizes à zona norte da capital. 6 estações começam a funcionar hoje em fase de testes, que terá viagem gratuita e operação das 10 às 15 horas de segunda a sexta. Olha que bom. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos,
e a concessionária Acciona inauguraram ontem oficialmente a linha 6 laranja do metrô. As 6 primeiras estações do novo ramal abrem ao público hoje. Deixa eu ver. Oposição articula avanço no Senado ao homeschooling. Olha, homeschooling é você não manda seu filho para a escola e você, ou quem você quiser, vai ministrando os cursos que os jovens brasileiros têm que cursar, fundamental, que a gente chamava de ginásio, curso médio, movimentação para que projeto de lei que regulamenta o ensino domiciliar vá direto ao plenário, onde e acende alerta ao governo. Olha, em nome da liberdade, eu sou favorável, em determinados casos, com tudo regulamentado, ao homeschooling. É uma expressão de liberdade. Os pais educam os filhos como quiserem, né? E eles têm que ter um bom aproveitamento do que... E aí o Estado pode medir esse aproveitamento para diplomá-los. Agora, entre escola obrigatória e quem pode dar educação em casa, eu fico com a liberdade. Com a liberdade. 9 em cada 10 no país já têm acesso a celular e internet diariamente. Dados domiciliares do IBGE indicam ainda uma tendência de queda no percentual e no número de domicílios com televisão no Brasil. Quer dizer, está todo mundo migrando da televisão, muita gente migrando da televisão para as redes sociais, né? Não sei se isso vai continuar, se isso é uma coisa que vai perdurar ou se acaba logo. É uma discussão. Agora veio a inteligência artificial, e ao alcance praticamente de todos, que ainda reforça a busca pelas redes sociais, a busca pelos computadores, etc. Eu acho que estamos numa fase de transição. Deixa eu ver aqui, nomes de Castro e deputados estão na lista do jogo do bicho. Flávio diz nos Estados Unidos que quer se libertar do Mercosul. Aí O senador e pré-candidato à presidência enviou ao governo dos Estados Unidos documento que oferece vantagens comerciais ao país. Também disse que o tarifaço de 25% sobre o Brasil daria à gestão Lula uma vitória política e pede a suspensão das taxas até a eleição. Eu gostaria que ele pedisse para sempre, né? Não é até a eleição. Bom, não acredito que estamos chegando no final. Essa sexta-feira, esse jornal passou feito um drone aqui, um drone a jato. Quem tomou cafezinho conosco? O café tá caro. Lula, atenção. Elcivan Duarte, Ed Braga, Luiz Otávio, Hélio Nogueira, Curian Melayato, Bárbara Lebrecht, Leon Medeiros, Cleusa Nascimento, José Zamarian, Lauro Lima, Santílio Amici, ou Amici, Carlos Citron, Edilma Santana, de Miami, Fábio Zica, de Anitápolis, Obedes Queiroz, de Porto Velho, e Isaías Costa, de Rolândia. Eu acho que... tem uma história nojenta do Vorcaro, que mandou investigar
a Malu, repórter do Globo, que escarafunchou, trouxe a público os escândalos provocados. Saiu lá um cupincha dele investigando e disse que a Malu não tinha nada na vida dela, nem multa de trânsito. Mas essa coisa é mais uma ação nojenta, deletéria desse vagabundo, bandido desse Vorcaro. Pessoal, tenha um bom fim de semana, uma vitória do Brasil no domingo para animar um pouco a gente e espero você na segunda-feira, sem se esquecer que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.